presença da nossa companheira Raimunda Gesteira. Boa tarde, meus amigos. Ave Maria, parece que o povo não comeu, embora a Luciana tenha dito que algumas pessoas não comeram. Mas a espírita, quando resolve se reunir, é um negócio, né? Lá em casa mesmo, quando diz assim, vai ter evangelho na casa de Ramiro, eu digo, vixe, prepara aí os doces salgados, porque o povo vem tudo para cá. Aí quando eu vou também, Ramiro, vamos fazer evangelho na casa de não sei quem, eu digo, já sei que vai ter bolo, tudo. Aí no outro dia eu tenho que fazer treino, 1h30 ao invés de uma, para poder queimar esse caloria. Então, boa tarde, meus amigos. Agora, a boa tarde não é para Raimundo, a boa tarde é para Jesus, o grande homenageado do mês, que na verdade é homenageado o ano todo, né? E que nesse momento de dezembro há assim uma homenagem maior, mas Jesus é homenageado todo o tempo. Voltar a dizer que é um prazer, uma grata satisfação estar de retorno à Federação Espírita da Bahia, onde aqui tive a oportunidade de estudar em mais de um momento, aprender muito, e a gente aprende ouvindo os companheiros. Então, é uma honra e uma grata satisfação estar aqui com Maíse, né? Essa jovem senhora com quem muito aprendo. Então, as redes, Maíse, podem nos unir ou nos afastar. A rede social pode ser um instrumento de guerra, de discórdia, de disseminação de ódio ou de implantar e colher o amor. E eu acho que nós nos unimos pelo amor através dela. Eu já conhecia seu trabalho, e a partir do momento que a rede passou a divulgar melhor, eu pude ter a oportunidade de conhecê-la melhor. E quero agradecer a confiança e o convite do semeador, essa casa querida, com a qual eu muito me identifico. Tenho sempre a oportunidade, através do convite de Márcia, cadê minha obsessora? Hoje ela está ali, né? Hoje é Jaime que vai ficar aqui, que ela faz 5 minutos, 10 minutos, eu já vou ficando nervosa. Né? Hoje é ele, mas assim, sempre estou nos sábados lá, quando eu tenho a oportunidade, trabalhando com o pessoal, podendo fazer algum movimento com o pessoal da evangelização, em palestra, em seminários, e aprendo muito. Quando nós nos dispusemos a ouvir o companheiro, a gente aprende. Então, hoje, eu vim aqui para aprender muito com a Maíse, com vocês, porque houve um momento, quando terminou aqui, que nós saímos para almoçar, que eu encontrei algumas pessoas ali que disseram assim, vocês falaram isso, aquilo, que bom. E eu estava dizendo que é o ambiente, é a atmosfera psíquica que vai nos intuindo. A gente faz um planejamento, mas quem planeja é a espiritualidade. Né? Existe uma lógica, existe um tema a ser trabalhado, mas os espíritos vão nos conduzindo para a necessidade maior de quem nos ouve, mas o primeiro ouvinte somos nós. Eu sempre gosto de falar isso. Quando nós recebemos um convite, o primeiro ouvinte é quem vai falar. Como está Raimunda na relação com a mediunidade? Quem é Raimunda? Médium que nessa encarnação veio com esse aparelho psíquico para esse trabalho. Quem é Raimunda na sua família, no seu dia a dia, no trânsito, com os seus companheiros com os quais laboram no dia a dia da casa espírita, porque esse chamado a gente precisa aprender. E o tema, eu pedi, viu, mas aqui também, igual a você, eu gosto desse, para poder botar minha pesca. Você precisa de pesca, mas eu estava com essa pesca aqui desde cedo. O povo estava me vendo com essa agenda. O que essa mulher está com essa agenda na mão? A pesca. Né? E aí, pedi aqui esse suporte, porque eu sou das antigas também, gosto do escrito. Utilizo esse aparelho aí quando há uma necessidade, mas eu gosto muito daqui, né? Porque ele também não nos deixa sozinhos. Às vezes a tecnologia falha, e a tecnologia da voz nunca falha. A não ser que a gente não esteja falando a verdade, os espíritos nos cortam para dizer assim, você está falando do que você não vivencia. Vou lhe dar um puxão de orelha. Né? E nesse momento é para que nós possamos falar das práticas estranhas à mediunidade. Aí alguém pode dizer assim, existem práticas estranhas à mediunidade? Martins Peralva vai trazer no livro Estudando a Mediunidade, ele vai chamar de escolhos da mediunidade. O que são escolhos? São dificuldades. Existem dificuldades na mediunidade? Existem. Existem dificuldades no exercício mediúnico? Existem. Existem dificuldades que o médium precisa se observar para esse trabalho? Existem. E que dificuldades são essas? Eu gostaria de abrir aqui com uma citação de Emmanuel, que vai nos dizer o seguinte,
abre aspas. Qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exercer a mediunidade com força ativa no Ministério do Bem é fruto da experiência de quantos lhes esposam a obrigação por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. Veja o que Emmanuel está nos dizendo. Que a questão mediúnica pode estar com todos nós, mas a qualidade do que vai ser inserido e trabalhado vai muito de como nós vamos lidar e como nós estamos moralmente. E aqui nós não estamos falando de moralismo, é outra coisa. Nós estamos falando de conduta. Quem sou eu, Raimunda, cidadã, no dia a dia? Eu tenho uma máscara na casa espírita e fora dela eu sou outra coisa? Eu sou um personagem no meu trabalho, em minha casa, eu sou terrível com os meus. O que é que isso tem a ver com mediunidade? Nós somos médios 24 horas por dia. Então, a gente não é médium só dentro da sala mediúnica. E aí, nós vamos ter algumas questões que podem, sim, ser consideradas como dificuldades da mediunidade. Primeira questão, problema moral. Aí alguém diz assim, eu tenho que ser santo para ser médium. Não, não é isso que a literatura nos diz, nem é isso que a espiritualidade nos pede. Mas eu preciso, sim, me trabalhar para ter uma conduta no bem. Eu preciso ser aquele que, como cidadão, eu realmente ando no bem, faço o bem e não infringo as leis dos homens, muito menos as leis divinas. Porque eu vejo muito no imaginário coletivo a ideia de que você é médium, você não faz isso, você não faz aquilo, você é santo. Não. Eu ainda não estou nesse estágio. Embora o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, sede perfeitos. E lá no capítulo 17 tem um item que fala assim, o homem de bem. E para ser um homem de bem não precisa ser santo, é preciso ter conduta reta. O que é conduta reta? Ter princípios, ter valores. O bom médium é aquele que trabalha os bons valores. Então, quando se fala de moral, está se falando disso. Porque eu ouço, às vezes, muita gente dizer assim, meu Deus, eu fiz tal coisa e agora minha mediunidade vai ser suspensa. Não, os espíritos não trabalham desse jeito, não. Eu posso ter a mediunidade suspensa? Posso. E aí a gente vai falar aqui de mais algumas coisas. A questão moral pode infringir nisso? Pode. Mas se eu sou alguém que eu estou trabalhando todo o tempo para me melhorar e me aprimorar como um cidadão, como um homem de bem, os espíritos estão observando o meu esforço para que isso se concretize. Agora, o que eu não posso é achar que eu só vou ser e só devo ser do bem na hora que eu sento na sala mediúnica. Aí eu não entendi nada. Então, o problema moral é uma questão que pode fazer com que muitos de nós entremos no processo de queda. Que valores eu cultivo? O que é que eu prego? O que é que eu faço? Eu vivo todo o tempo numa caminhada de prejudicar o outro, numa caminhada de dar o jeitinho. É claro que a espiritualidade está nos observando. Né? A questão 621 do Livro dos Espíritos vai nos dizer, Kardec pergunta às entidades angélicas, onde estão escritas as leis de Deus? Que os espíritos vão dizer aonde? Na consciência. E aí o pessoal mais antigo, minha mãe mesmo costuma dizer, né? Minha mãe tem 88 anos, eu sempre falo de minha mãe nas palestras, eu gosto de falar de minha mãe, porque para mim é uma referência de muita coisa, inclusive desses valores, que eu gostei muito quando Maíse falou aqui, e como educadora, trabalho muito em cima dessa questão do pai e mãe ser referência. Do pai e mãe dizer sim e não na hora que é preciso, porque até uma determinada idade, pai e mãe pode ser ouvido. Depois de adulto fica mais difícil. Então, há poucos dias, conversava com uma pessoa que me disse que o neto de 10 anos, o menino consegue, ele tem um grande domínio sobre as tecnologias. E o menino conseguiu entrar numa conta
de uma pessoa da família. No aplicativo, o papai mexeu, entrou na conta. A avó, muito preocupada, conversando comigo, disse: Raimunda, para mim, o meu susto maior foi quando eu chamei a mãe para conversar. Ela disse: que bobagem, minha mãe, foi apenas uma entrada numa conta. Isso é muito grave. Porque que cidadão será esse no futuro? A mesma coisa justificar que essa criança que chegou em casa com R$ 1, ainda tem moeda de R$ 1, me corrija aí, eu não quero ser moderna. Né? Então, agora, meu Deus, chegou com R$ 1 em casa, que não é dele, e aí eu digo, mas foi R$ 1 apenas. R$ 1 ou 1 milhão, não interessa, é ação. Eu lembro minha irmã do meio, um dia que ela chegou em casa com uma borracha que não era dela, minha mãe perguntou logo, de quem é essa borracha? A gente chegava em casa, ela olhava e tal. Aí, foi da minha colega, vamos devolver agora. Pai e mãe precisa fazer isso. O que é que isso tem a ver com mediunidade? Nós estamos falando de homem de bem. Esse homem adulto foi uma criança que pode ter tido essa conduta e que foi perpetuada como certo. Adulto, médium, trabalhador, ele vai continuar achando que ele pode fazer isso. Problema moral com a mediunidade ele terá, com certeza. Então, a gente precisa se autoeducar. A gente precisa se observar. Se eu sei que eu tenho uma tendência que não é a melhor, eu começar logo a me trabalhar. Por que esse tipo de situação me atrai? Por que nós damos tanta audiência aos programas que, na hora do almoço, só nos trazem desconforto, só trazem situações que a gente não consegue nem digerir o alimento? O que é que tem naquelas cenas tão ruins que eu preciso ver? Então, eu tenho que me auto-observar, porque ali eu digo muito de mim. Questão moral. Por que aquela violência que está ali, tão retratada de maneira tão crua, e às vezes tem canais que brigam para serem os mais fidedignos à notícia, mas, na realidade, por causa da audiência, eu fico ali, hora do almoço é hora sagrada. Eu não consigo digerir o alimento, às vezes, por quê? Porque eu estou ali naquela... O que é que me alimenta? Problema moral. O Evangelho é o grande educador de sentimentos. E talvez nós tenhamos uma grande dificuldade de entender o Evangelho, porque o Evangelho nos convida à reforma moral. A gente olha uma passagem, não entendo isso, está tão difícil, porque ali eu vou ter que me debruçar para fazer uma autorreflexão. Por que Jesus falava por parábolas? Parábolas são alegorias são ensinamentos. Jesus, embora tivesse autoridade moral para impor, ele não fazia imposição, porque, como grande líder, Jesus dialogava. Os grandes líderes não dão murro em mesa, não gritam e não impõem. Os grandes líderes dialogam. E Jesus é líder. A gente não vai dizer era, a gente diz porque Jesus vive. Então, vejam, há um convite diário e nós estamos instrumentalizados de uma literatura riquíssima para nos melhorar. Mas nós queremos? Porque Jesus convida, não impõe. Eu aceitei o convite? Eu aceito o convite? Eu quero ser do bem ou quero ser do mal? Quem é que eu quero ser conhecido como? Como aquela pessoa que chega e todo mundo tem medo. Eu não quero que ninguém tenha medo da minha presença. Por que eu imponho medo? Que história é essa? Tem alguma coisa aí que não está certa. Né? Então, a questão moral, que pode ser uma grande dificuldade no quê? Na questão da mediunidade, sim. Então, meus amigos, vamos trabalhar essa questão, vamos nos observar. O que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou dizendo, emitindo palavras. Quando eu penso determinadas situações, eu fico verbalizando, eu estou contaminando a minha tela mental. Outra situação, esgotamento físico, pode prejudicar a mediunidade? Pode. Eu estou com esgotamento físico e mental. Como é que um doente pode dar assistência a outro doente? Estou na sala mediúnica, a sala mediúnica é um grande laboratório. Não é por acaso que no livro dos médiuns tem do laboratório do mundo invisível. Então, eu estou ali naquele lugar
onde os espíritos que chegam, muitos doentes, sofredores, né? Os obsessores, que também são doentes, e os mentores, que quando chegam, muitas vezes no final, é para dar aquele alívio para todos nós. Mas como é que eu estou esgotado fisicamente, mentalmente, e aqui o trabalho é mente do desencarnado, conectando com a mente de Raimundo encarnada? Que condição eu tenho de estar fazendo esse trabalho se eu estou fisicamente e mentalmente esgotado? Eu não vou conseguir produzir. E eu preciso ter honestidade de dizer ao dirigente que eu não estou bem. Porque às vezes a gente entra numa seara de vaidade que a gente não quer dizer que não está no momento bom, que está com esse tipo de situação. Não, eu aguento, eu aguento. E aí vem a questão da mistificação, que depois eu vou falar, que também é um problema da mediunidade, que é uma dificuldade, né? Que eu começo a criar, a inventar. Ah, não, estou vendo isso, o espírito está dizendo tal coisa, eu estou esgotado fisicamente e mentalmente. Então, eu preciso ter. Eu tenho que ser aquela pessoa, né, que diz que agora não fala, viu, Maísa? Diz que agora não fala mais atividade física, não fala treino. E eu sou moderna, aí eu chego e digo, eu estou no treino, né? Queimando as calorias. Então, diz que fala treino. Então, o que acontece? Eu preciso estar fisicamente bem. Tem que ser o atleta? Não, mas tenho que estar bem, com o organismo em boa condição. Aí alguém pode dizer, mas Chico Xavier tinha uma saúde debilitada e tinha um aparelho que atendia. Chico Xavier tinha uma saúde debilitada, mas era alguém que moralmente se trabalhava e mais. Ele tinha os cuidados também. Quando ele precisava ir ao médico, ele ia ao médico. Quando ele precisava fazer uma cirurgia, ele fazia uma cirurgia. Diferente da gente que às vezes quer ser super, e a gente não é. A gente não é. Eu trabalhei 10 anos no atendimento fraterno. Para mim foi uma grande lição. Porque eu lembro de Maria José Vieira, que era coordenadora na época, que já está no mundo espiritual, 90 anos ela desencarnou. E ela me disse assim, Raimunda, você vai trabalhar no atendimento fraterno, porque você nunca mais vai se queixar das suas dores quando você ouvir das pessoas. Você vai ouvir histórias que ou você aprende ou você aprende. Aí eu olhei para ela e disse, eu não tenho condição de trabalhar no atendimento fraterno. Ela disse, tem. Tem, você vai trabalhar lá. E você vai me dizer se você não vai melhorar de um monte de coisa aí que você se queixa. E, de fato, ouvi histórias na minha vida que eu levo comigo para o túmulo, que eu não quero que seja agora, ainda tem umas coisas para fazer por aqui. Mas, assim, que a pessoa chegava na minha frente e narrava determinadas situações, e eu disse assim, meu Deus do céu, eu estou me queixando de uma dor na ponta do dedo. Estou me queixando porque X situação não saiu como eu queria que saísse. E ali eu fui aprendendo muita coisa, inclusive a não reclamar e a agradecer, como tem um texto de Joana de Ângeles chamado Lamentações, que Joana diz assim no final, se a gente fizesse o que Cristo sempre fez, a gente não reclamava, a gente só agradecia. Né? E aí eu fui vendo que eu precisava, naquele exercício das entrevistas, de ouvir o outro, eu ia me aparelhando para ficar bem. E ia ficando melhor, porque eu ouvia a dor, eu acolhia a dor, e a espiritualidade me orientava para dizer, você está vendo isso aí? Você está sendo instrumento para ter uma palavra de acolhimento com essa pessoa. Agradeça e se instrumentalize e trabalhe. Então, o que acontece? Quando alguém chegava e me falava assim, que não se cuidava, que comia tudo, e estava doente, tarará, aí eu pensava assim, eu estou nessa mesma... Não, eu tenho que me cuidar. Eu venho de uma família de cardiopata, do lado de minha mãe e do lado de meu pai. Então, desde cedo, eu tive que cuidar de muita coisa na minha saúde. A espiritualidade faz a parte dela, mas eu preciso fazer a minha, tanto que no Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Né? Então, para dizer que o esgotamento físico e mental passa por tudo isso também. Se eu preciso do médico, eu tenho que ir ao médico, gente. Aí fica, não, aí a gente também tem uma coisa assim, quando a gente está bem, todos os louros são nossos. Quando tem qualquer coisa, a gente joga na conta dos espíritos, já viu?
Foi espírito. Foi, ó, isso aqui foi o espírito. Porque, coitado dos espíritos, o espírito tem mais o que fazer, né? Do que ficar atrás de Raimunda. A pessoa, o último biscoito do pacote, não é assim que funciona, né? Então, esgotamento físico e mental. O médium precisa se observar, ter coragem, se não está bem, de chamar o dirigente do trabalho e dizer: olha, eu não estou bem, estou precisando de assistência, estou precisando de ajuda. Qual é o conselho que o senhor me... Você, a maneira como a pessoa fala. Gente, isso não é demérito, não, isso não é vergonha. Nós não somos super. Às vezes a gente quer ficar num lugar que a gente fica, e depois tem consequências sérias. Estou com problema, né, de descontrole emocional. Cara, chama o dirigente e conversa. Porque pense, uma mente desorientada, desencarnada, com uma mente desorientada, encarnada, vai dar o quê? Eu não tenho condição de abrigar esse espírito, porque eu não estou bem, eu preciso me equilibrar. Isso não é vergonha, isso é coragem. Isso é auto-amor e amor ao conjunto. Porque eu também tenho que saber que o conjunto, eu tenho responsabilidade com o grupo do qual eu faço parte. Outra coisa que é um problema também, que pode causar questões com o médium, as evocações. Tem grupo mediúnico que bota lá o nome de... Olha, leve esse nome aqui e chame aí. Para quê? Ah, vamos evocar a mãe de Raimundo. Minha mãe não, que ainda está viva, misericórdia. Se ela estiver assistindo aqui, quando eu chegar em casa, meu Deus do céu. Vamos evocar tal pessoa, porque esse espírito vai aparecer aqui. Às vezes o espírito não aparece nada, aparece embusteiros, enganadores. Na indumentária, inclusive, daquela pessoa. Para enganar. Aí a gente sai achando que a gente falou com... Ou então o povo quer evocar o doutor Bezerra. Eu me lembro de Divaldo, certa vez, dizendo o seguinte. Ele foi participar de um congresso em um estado. E aí, chegando lá, ele já tinha ido nesse lugar uma vez, e no término do congresso, o doutor Bezerra se aproximou e trouxe uma mensagem. Aí ele disse que teve de novo, né? No ano seguinte teve o evento. E aí, quando ele chegou, a pessoa que estava apresentando disse assim: olha, hoje, no final da fala de Divaldo, o doutor Bezerra vai trazer uma mensagem. Divaldo disse que olhou assim. Na hora do intervalo, ele chamou a pessoa e disse: pode se retratar, porque o doutor Bezerra não mandou recado nenhum. Se ele não quiser vir hoje, ele não vai vir. E você já criou uma expectativa nas pessoas. Criou uma situação como se eu tivesse ingerência sobre o doutor Bezerra de Menezes. No nosso retorno, pode desfazer o que você falou, porque se você não desfizer, eu vou falar. E aí a criatura voltou e tal. Ele disse: nesse dia, a doutor Bezerra realmente não apareceu. E ela ficou... Por quê? Porque não é assim, gente, que funciona. Né? E aí a gente chega no trabalho mediúnico e fica evocando. E Allan Kardec adverte os espíritos para as evocações, porta aberta para entidades desocupadas, zombeteiras e mistificadoras. Isso está no livro dos médios, que eu estou dizendo. A gente, às vezes, nunca nem abriu o livro dos médios. E volto a dizer, não estudamos o espiritismo para sermos doutores em espiritismo. Estudamos para o esclarecimento, para o trabalho no bem, para que essas armadilhas a gente não caia. Eu me lembro, uma vez, eu tinha chegado de um trabalho mediúnico, e aí, quando eu entrei no meu quarto, estava escrevendo algumas coisas, e aí eu me lembro que minha irmã, que é a minha irmã mais velha, que é uma pessoa bem tranquila, Regina. Lá em casa são 3 R, o pessoal gosta disso, né? Tudo R. Lá é Regina, Rosângela e Raimunda. Aí minha irmã mais velha, Regina, que é uma pessoa tranquila, uma pessoa que está sempre conciliando, inclusive, todo mundo. Eu cheguei do trabalho mediúnico, e aí eu só vi, eu estava sentada escrevendo, preparando minha aula do dia seguinte, que eu ia trabalhar, e eu vi aquela violência na porta, pá! Ela meteu a mão na porta. Quando eu levantei os olhos, eu disse que eu apurei, né, eu vi a entidade muito difícil que tinha sido trabalhada naquele dia. Mas, a princípio, quando ela entrou, que ela deu o grito, que eu olhei para ela, eu vi uma pessoa muito querida nossa.
Quando eu apurei a visão psíquica, era uma entidade muito grotesca e difícil, se utilizando dela para discutir comigo, porque tinha ocorrido um trabalho muito difícil naquele dia. E aí eu, em prece logo, segurei assim aqui nela, chamei a razão, ela entrou em prantos. Manda o que foi que aconteceu? Eu disse, nada, depois a gente conversa. Vamos fazer um evangelho ali. Abriu o evangelho, fizemos uma prece. No dia seguinte, ela fez um escândalo no quarto por causa de uma blusa. Que eu nem peguei a blusa, porque não dava em mim, porque eu era bem gorda e ela era magrinha. Repare. Aí eu fiquei. Então acontece isso. Então a gente tem que ter cuidado com as evocações. Porque espíritos zombeteiros, espíritos perseguidores, seja lá, eles vão se aproveitar dessa desorganização do grupo, muitas vezes, para fazer esse tipo de coisa. E quando a gente não tem o preparo, a gente, às vezes, entra em muitas armadilhas. Por isso, Kardec vai nos dizer: cuidado com as evocações. As comunicações boas são as comunicações espontâneas. A gente não precisa disso. Não precisa dessa situação que às vezes a gente quer mostrar algo que não existe. Desencarnou alguém do grupo, não sua mãe veio trazer recado, não sei. Gente, se tiver que vir, virá espontaneamente. No momento certo, no momento em que esse espírito tiver autorização do alto para se apresentar naquele trabalho. E só. E a gente tem que ter tranquilidade. Outro problema da mediunidade também, que pode trazer problema para o médium, interrogatórios. Como assim? A gente está no trabalho mediúnico e fica fazendo vários interrogatórios aos espíritos. E pergunta uma coisa, e pergunta outra. Às vezes, uma entidade se apresenta através do médium, traz uma mensagem, traz algo que ela precisa dizer para o socorro da assistência, e a gente começa a ficar perguntando muitas coisas desnecessárias. Desnecessárias. Interrogatórios é um escolho da mediunidade, é uma dificuldade da mediunidade. Porque sabe o que é que movimenta o interrogatório? Nossa curiosidade. Entendeu? Então a gente não precisa disso. O espírito veio, se apresentou. É preciso também o dialogador. No livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda, chamava doutrinador. Agora ficou mais chique, é dialogador. Então eu também falo dialogador. Diálogo com as Sombras, um clássico. Quem trabalha em mediúnica que não leu, leia. Está como doutrinador, leia. Por quê? Porque a gente precisa também ter essas referências. E aí eu lembro que, em mais de um momento, né, alguns dialogadores com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar, alguns tinham a capacidade de escuta boa, porque assim, você precisa ouvir o que o Espírito está trazendo, para você saber até o que é que você vai conversar. Mas alguns de nós, ansiosos, querendo voltar para ver a novela, tchau, você já fez o que você tinha para fazer aqui, vai embora. O Espírito nem pode dizer nada. É? Ou então a gente também, na curiosidade, aí fica fazendo interrogação. E é o quê? Quem lhe mandou aqui? Não sei o que. Para que isso? Eu trabalhei com um, meu Deus, ele deve estar por aqui. Uma pessoa maravilhosa, já está no mundo espiritual. Mas ele era assim, o espírito chegava, podia ser da natureza que fosse, sofredor, obsessor, ele, sim, meu irmão, você já falou tudo, tchau, pode ir, e dava passe no médio, e mandava embora. Gente, são experiências maravilhosas, porque a gente pode vir aqui contar e observar como é que a gente está, né? Eu posso dizer o nome, porque já faleceu, eu sou Manuel, gente boa, desculpe aí, seu Manuel, se tiver... E aí sempre nossa dirigente dizia assim, sente aqui, Manuel, por favor, fique na vibração. Mas ele não aguentava. Aí ele chegava logo junto do médio, e aí fazia assim, tchau, não sei o quê. Entendeu? Então, assim, você precisa ser o quê? Ouvir, porque, olha o detalhe, nós somos colocados em tarefas para o autotrabalho. O trabalho do dialogador é um trabalho de escuta, de paciência, de sabedoria para ter a fala certa no momento certo. Por isso, quando a gente fala da necessidade do estudo, para que eu possa, inclusive, me instrumentalizar, porque às vezes são entidades que aparecem de uma inteligência muito grande.
inclusive para nos pegar no que a gente tem de mais o quê? Frágil. Alguns espíritos que foram ministros da igreja no passado chegam e se apresentam com um discurso de uma natureza que, se você não tiver preparo, lhe desarma, acaba com a reunião. Aí, às vezes, a gente fica tererê, 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 tererê. O espírito se chegou para bagunçar, ele quer isso mesmo. Se pega o doutrinador que adora interrogatório, pronto. Porque ali ele fica, ó. Então, a gente precisa ter discernimento, precisa ter capacidade de escuta, precisa entender que quando a gente não está num bom momento para aquela tarefa, a gente pede ajuda. Às vezes a gente se ofende na mediúnica, a gente está ali no diálogo e a gente não está dando conta da inteligência, da capacidade daquela entidade de controlar. Vem o companheiro dialogador que consegue fazer aquilo, pede licença para fazer a doutrinação, pronto. Aí eu já me irrito, já me ofendo, porque interrompeu o meu diálogo. Isso tem a ver com o quê? Com o nosso ego, com a nossa fogueira de vaidades. E a gente precisa se trabalhar para saber que não é espaço de ego, é trabalho. É laboratório do mundo invisível. Ali pode chegar toda e qualquer situação. Então, interrogatórios, muitas perguntas, muitas questões que desorganizam o trabalho, pode ser um instrumento de quê? De dificuldade da mediunidade. Futilidades. O que são futilidades? Conversas desnecessárias. O médium está no trabalho mediúnico e fica antes, inclusive tem que ter um preparo, gente. A gente chega correndo, a mediúnica é 19h30, eu chego 19h29 e entro correndo. Né? Naquela agonia. Eu preciso chegar um pouco antes, respirar. Se antes daquele trabalho mediúnico tem uma palestra, o trabalhador precisa assistir palestra. A gente acha que só quem assiste palestra é o assistido que procura a casa. A palestra é a terapia do conjunto. Tem casas que trabalham com a questão do trabalho da desobsessão, que antes daquele trabalho é o quê? Tem uma palestra. Aí o trabalhador não chega para a palestra, não, porque quem vai chegar é quem vai tomar o passe porque está obsidiado, e às vezes eu estou pior. Então, eu preciso assistir palestras. Trabalhador precisa fazer evangelho no lar. Não precisa, é só para o assistido. Gente, a gente não está entendendo a proposta do trabalho mediúnico, que é para todos. Eu não preciso de grupo de estudo. Grupo de evangelho, eu não vou participar. Eu fiz uma palestra numa casa, aí quando... Primeira coisa, a pessoa que estava comigo na mesa, ela estava com aquelas pulseiras de velcro. Aquele negócio para fazer aquela zoada, creque, creque. A criatura estava com uma pulseira de velcro. Aí, quando eu levantei para falar, e toda hora ela fazia creque, voltava, creque. Gente, eu, sabe, ali, para não perder a concentração, falando. Quando eu terminei a palestra, aí que eu fui saindo, ela disse assim, ô, Raimunda, você ficou falando aí, falou de uns autores, e dê aí o nome de um livro para eu ler, para eu ficar bem. Eu disse, meu Deus, misericórdia. Aí, eu olhei para ela e disse assim, evangelho. O que é evangelho? Mas eu já sei tudo de evangelho. Eu vou ler evangelho e digo, meu Deus, está doente. A gente não sabe nada. Só sei que nada sei. A gente aprende todos os dias. Observe que a gente abre o evangelho no lar hoje, cai aquela mensagem. Na semana seguinte, a gente vai fazer o evangelho no lar, a gente às vezes cai aquela mesma mensagem, a gente já tem um outro olhar. A gente já consegue ver detalhes que uma vírgula separou e que a gente não viu. Às vezes cai daqui a um ano. Ou às vezes no dia seguinte, a gente pode pegar, abrir, né? Ai, meu Deus, está filmando, vou falar aqui, mas que jeito. Teve um período que o evangelho do lar lá em casa só estava caindo, não poder servir a Deus e a mamon. Eu digo, valei-me, Jesus. Abri o evangelho, não poder servir a Deus e a mamon.
E a gente tem um hábito assim, quando cai uma mensagem maravilhosa, iluminada, é para mim. Quando cai um puxão de orelha, é para o outro, né? A gente briga até no evangelho no lar. Lá em casa o pessoal tem essa questão. Aí quando cai um negócio assim maravilhoso, para mim, não sei o que lá, mulher, é você aí, com seus trabalhos mediúnicos, o que você está trazendo para dentro de casa? Comigo, né? Tá bom. Aí só estava caindo, não poder servir a Deus e a mamãe. Eu digo, meu Deus, não posso servir a Deus e a matéria, o que é que está acontecendo? Aí troquei o evangelho, digo, esse evangelho está velho, vou pegar um novo. Troquei, abri o evangelho de novo, não poder servir a Deus e a mamãe. Eu digo, a gente está precisando aqui, todo mundo aqui em casa, olha, o que é que a gente está dando mais valor às questões da matéria do que do espírito? Porque é fato, os espíritos não mentem. Eles trazem o que a gente está precisando, espíritos nobres, zombeteiros não, estou falando espíritos nobres. E aí eu fui fazer uma leitura comigo e pedi que todo mundo lá em casa fizesse as suas leituras particulares, né? Aí teve um período também que eu dava para minha mãe abrir, toda vez que minha mãe abria, caía. Né? O que uma mão faz, a outra não precisa saber. Ela, isso aqui é você que botou de propósito? Eu digo, eu? A senhora faça a sua leitura com a senhora, por que está caindo isso? Ai, meu Deus, o quê? Aí, de novo, teve uma vez que ela disse assim, eu não vou nem abrir. Você que abra. Quando eu abri, olha lá, de novo, né? Então, assim, há uma mensagem, os espíritos trazem. Então, quando ele fala aqui, ó, a questão das futilidades, é que tipo de conversa eu estou alimentando nos ambientes, inclusive no Evangelho, inclusive na reunião mediúnica. Trabalhei com uma pessoa que toda vez, excelente, se fosse assim, uma pessoa organizada, médium excelente para trabalho, de resgate de espíritos de zonas abissais, mas altamente desorganizado. Então, ele chegava, ele ia para a cantina, tomava Coca-Cola, comia um monte de coisa. Na hora do trabalho mediúnico, ficava... Aí o povo, olha aí, que entidade. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, vocês não estão vendo que ele está passando mal, que ele se empanturrou lá embaixo? Entendeu? E o povo, sabe, não, Raimunda, lá. Aí, às vezes, nessa época, eu fiquei com a tarefa de coordenar um trabalho, que nossa coordenadora ficou doente, ela, vou deixar com você. Eu digo, não. Ela, e há também uma orientação que o médio ostensivo é melhor que ele não coordene mediúnica. O ideal é que ele não coordene, é que ele só fique disponibilizado para o transe. Mas, casa espírita não tem trabalhador, né? O que falta muito trabalhador. E aí, minha coordenadora ficou com problema de saúde, Raimunda, eu vou deixar você aqui coordenando isso aqui. E eu via claramente que aquilo ali não tinha nada de entidade nenhuma, era ele passando mal da quantidade de coisa que ele comia. E o povo ficava, quem vai doutrinar? Esse espírito é difícil. Eu digo, espírito fulano. Então, assim, essas coisas, gente, e futilidades. E tinha uma que às vezes tinha uma que era assim, excelente doutrinadora, mas também ela fazia 1000 coisas durante o dia. Trabalhava aqui, não sei o que lá, ela chegava para o trabalho com sono. Aí ficava do lado do médium, o médium estava coisa, ela tá. Gente, fulana, essa também já está no mundo espiritual. Olhe, está precisando de assistência lá. Meu irmão, não sei o que lá. Outra pessoa já tinha dado assistência, a pessoa não estava com. Eu disse, esse espírito está danado, Raimundo, não quer sair de jeito nenhum. Onde? Sabe? Uma vez ela estava com tanto sono, pediram para ela ficar na mesa. Eu disse, gente, não bote, que ela está com sono, ela vai dormir ali na mesa junto do palestrante. Não, mas tem que ser sei o que lá. E eu estava com uma outra tarefa. Menino, está palestrante aqui, a criatura assim. Dormindo, aí o povo olhando. Aí veio um impressionado, disse, a senhora viu? Entidade danada pegou a moça na mesa. Eu falei, foi. Então, gente, a gente fala isso para a gente saber que a doutrina é leve. A gente não precisa ficar parecendo soldado de chumbo, não. A gente está falando aqui de coisa muito séria, que são dificuldades da mediunidade, mas veja que o ambiente está tranquilo. Por quê? Porque a nossa ideia não é causar desconforto, nem trazer a mediunidade como uma marca que a gente tem que ficar ali preso, não. Mediunidade é libertação. Mediunidade é tarefa com Jesus.
Quando eu entendi a mediunidade na minha vida, muita coisa na minha vida melhorou profundamente em todos os aspectos, inclusive nos boletos, né? A pagar. Né? Enquanto eu fui resistente, até os 18 anos, eu não aceitava, porque essa situação comigo já começou desde a adolescência, e eu tinha mal-estar, não sei o quê, passava mal na escola, e minha mãe ficava nervosa, meu pai também não sabia o que era, levava para médico. Quando eu resolvi aceitar, as coisas foram ficando de uma maneira muito mais tranquilas. Eu não tenho problemas? Tenho. E onde estaria a misericórdia divina se escolhesse Raimunda para não ter problema e Maíse para viver todos os problemas? Não. Todos nós temos dificuldades. O que está no Evangelho, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quem de nós não tem aflições? Eu tenho muitas. Mas eu aprendi a lidar com elas. E a mediunidade, a doutrina espírita, me educou muito para saber lidar com as adversidades. Então, eu não posso brincar de ser médium. Ou eu sou, ou eu não sou. Agora, eu preciso ter alegria nesse exercício. Eu não quero isso para mim, porque está dando tudo errado, porque eu sou médium. Negativo. Isso não, eu tenho que fazer uma leitura. Onde é que eu, Raimunda, estou falhando como pessoa para que a mediunidade não esteja sendo exercida de maneira sadia? Aí é a honestidade para conosco. Né? Outra coisa, desarmonia. Desarmonia nos grupos desarmoniza todo um trabalho mediúnico. Eu não gosto dessa pessoa, não gosto de não sei quem é metido, pronto, acabou o trabalho. Por quê? Porque ali precisa ser um grupo harmônico, unido. O que se passa numa sala mediúnica não é para se sair da sala conversando nos corredores, em casa, porque hoje chegou a entidade assim, assado, hoje não tem necessidade, o trabalho ali dentro acabou, silêncio. Inclusive, o ideal é que a gente, às vezes não tem essa condição, por conta de uma série de coisas, mas o ideal, lá na Mansão do Caminho mesmo, tinha um livrinho que falava sobre a questão das reuniões mediúnicas, que dizia o seguinte, o ideal é que tivesse uma sala mediúnica e uma sala do lado, para, no término do trabalho, quando termina o trabalho, a gente se deslocar para essa sala para fazer uma avaliação rápida de como foi aquele trabalho naquele dia. Porque quando o trabalho termina, os espíritos ainda estão ali. E, às vezes, a gente fica falando e comentando, e aquilo desorganiza, e, às vezes, a gente sai dali e leva aquela companhia. Então, é silêncio, é sigilo. Mas você viu? Não sei quem recebeu. Menino, que entidade que fulano recebeu. Para que isso? E, às vezes, o médium... Vocês viram hoje, eu peguei, recebi, peguei na caixa dos peitos. Para quê? Qual é essa? Os espíritos são tão bons com a gente que os espíritos que chegam no nosso psíquico são aqueles que a gente tem condição de dar assistência. A misericórdia divina. A gente não tem essa expertise de entender que a gente não pode ficar desse jeito. Então, a questão das futilidades, a desarmonia, perdão. Aí ele diz assim, Martins Peralva diz, vibrações antagônicas desfavorecem o trabalho mediúnico. Um grupo harmônico que trabalha com sinceridade recebe amparo dos bons espíritos. Eu trabalho com um grupo, eu saio, falo que essa pessoa é isso, que eu não gosto disso, que a pessoa... Pode saber que o mundo extrafísico menos desenvolvido está feliz porque ali ele vai encontrar celeiro para desfazer tudo. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter consciência e seriedade com o que eu estou fazendo e autopreservação, porque eu estou naquele grupo. O melhor grupo da casa, tem casa que briga para ver qual é o melhor grupo mediúnico. Para que isso, gente? Pelo amor de Deus. O grupo que tem 3 médios de psicofonia, 3 médios de não sei o quê, 3 médios de não sei o quê. Para que isso? O importante é o trabalho no bem, o trabalho com Jesus. A parte que eu mais gosto, talvez, de falar. Uma das grandes dificuldades da mediunidade, dai de graça o que de graça recebeste.
que está previsto no Evangelho também. A gratuidade, mediunidade não foi feita para comércio. Nós não podemos estar vendendo ilusões e muito menos se aproveitando da mediunidade para oferir lucros. Isso é muito grave. Pode ser suspensa? Pode. Quantos de nós fazemos isso? Aí alguém pode dizer assim, mas a pessoa lá que joga carta não é médium? É médium. Porque a mediunidade não está só dentro do espiritismo. A mediunidade, como eu disse, é uma faculdade orgânica. Então, você pode ter um médium na igreja, na Umbanda, no Candomblé. Mas a responsabilidade moral. Eu cobro pelo que foi me dado gratuitamente. Eu vou responder? Vou, em algum momento da minha vida. Evangélico, dai de graça, que de graça recebeste. Eu peguei até aqui, fiz questão de copiar aqui um pedaço do item 9, que diz assim, a mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores de sorte. Evangelho segundo o Espiritismo, não é Raimundo que está falando, não. Então, eu não posso fazer isso, sabe? E aí eu vejo assim, as pessoas às vezes se endividando para pagar isso, aquilo, outro, porque alguém vai me tirar de um problema que eu vivo. Ninguém vai nos tirar de problema nenhum. O que vai nos tirar de algum problema é o nosso esforço para sair e a misericórdia do alto que não cobra para nada. Jesus nunca cobrou para nos ajudar, os espíritos nobres nunca cobraram. E a gente se endivida, a gente cria um bocado. Não, porque aquele médium ali, se eu pagar a ele, minha vida vai mudar. Quem disse, gente? Não existe isso. Por isso nós precisamos ter discernimento. Por isso nós precisamos nos esclarecer. Porque quando a gente está desesperado, vem um véu que a gente cai nessas armadilhas sem nem perceber. E o desespero não nos deixa com nitidez de pensamento, ao contrário, nos desorganiza a todos. Endeusamento dos médios, olha outro motivo aqui, dificuldade de mediunidade. Endeusamento dos médios, cuidado, isso é muito grave, isso é muito sério. Eu só quero tomar passe com Raimunda porque é a melhor passista da casa. E Raimunda se sente a melhor passista. É um problema sério. Eu só quero trabalhar na mediúnica que trabalha a Maíse, porque é a melhor médium da casa. E o médium entra naquela, vira pavão e vai acreditando nisso. Queda, na hora. Porque a gente entra em fascinação, subjugação, problemas que são obsessões graves. Eu conheço muita gente boa que caiu por causa disso. E que está aí com uma série de problemas psíquicos, porque a mente explode. A pessoa nem se percebe, ela chega e começa a falar, e ela começa a gritar, ela começa a se sentir. Ela diz que só está recebendo entidades de luz, que o sofredor deixe para outra pessoa. Endeusamento dos médios é uma escolha da mediunidade seríssimo. Mistificação. Não confundir mistificação. Estou dizendo ao obsessor, 5 minutos. Não foi Márcia, mas foi Jaime. Você me dá um bocado de coisa difícil para falar rápido. Mistificação não é animismo, que a gente falou aqui na primeira etapa, certo? Mistificação é quando eu começo a dizer que eu estou recebendo mensagem de um espírito que não é esse espírito, eu começo a dizer que eu estou vendo o que eu não estou vendo, eu começo a dizer que eu estou ouvindo sem ouvir, eu começo a dar comunicação, porque são elementos que eu estou construindo, isso é mistificação, e é grave. Muitos mistificadores, inclusive, respondem, tem alguns respondendo judicialmente, diferente do animismo, que é a alma do médium falando. E eu lembro de Divaldo dizendo que ele psicografou muito tempo no início, da mediunidade, e depois de um tempo, Joana de Ângeles apareceu para ele e disse, pode guardar tudo isso aí, porque agora a gente vai começar a psicografar. Porque durante um bom tempo, Divaldo colocou nas mensagens a sua alma pedindo socorro. Porque a mediunidade também é algo solitário, viu?
a gente com a gente mesmo. No sentido, não é solitário de solidão, mas é algo da gente com a gente mesmo que a gente tem que dar conta. Tem momentos que você está ali, ó, e você tem que estar, você está ali entre os dois mundos, no seu quarto, orando e sabendo que tem algo ali que você precisa estar muito ajustado para lidar. Então, é preciso ter cuidado. Mediunidade é coisa santa. E precisa ser cuidada, precisa ser lapidada, precisa ser querida. Eu preciso gostar de estar médium. Eu odeio ser médium, porque eu sinto isso, eu sinto aquilo. Ainda vai ficar mais difícil a mediunidade. Por quê? Porque eu estou infringindo na minha mente muita coisa ruim. Por que Raimunda veio médium nessa encarnação? Tem um porquê e um para quê. Cada dia eu descubro mais porquê e para que eu vi. Na minha história de mundo, no meu fazer. Cada situação que acontece, eu digo, as respostas estão vindo cada vez mais. E à medida que a gente vai amadurecendo, vai ficando mais, abre mais os ouvidos de ouvir, os olhos de ver, o coração de sentir, a gente vai entendendo cada vez mais, né? Então, eu sou grata a Jesus, aos espíritos superiores, de terem me permitido, nessa vida, vir dessa maneira, para não cair como caí em outro momento da minha vida. Para concluir, Jaime, eu não bebo, nunca bebi. O cheiro de bebida sempre me incomodou muito, eu não sabia por quê. Às vezes eu passava num lugar que tinha bebida e eu já ficava tonta, como se tivesse tomado uma garrafa de qualquer coisa. Sempre me incomodou muito. Aí, uma vez, já adulta, eu fui fazer estava fazendo check-up, e aí fui fazer uma tomografia. A médica pediu um ultrassom, achou que tinha uma imagem no fígado que ela não gostou muito, ela pediu uma tomografia. Eu fui fazer a tomografia, o médico olhava, olhava. Eu disse, o negócio não está bom, não. Já vou fazer o Pai Nosso, agradecer, que já vou me embora. Aí eu disse, algum problema, doutor? Ele fez, a senhora alguma vez operou esse fígado? Eu disse, não. Tem certeza? Quando criança, em algum momento, eu disse, tem. Minha mãe nunca me falou a respeito e eu não me recordo de ter passado por nada disso. Ele disse, a senhora tem uma cicatriz no fígado, que eu mudo meu nome se isso não for uma cirurgia. Aí eu disse, não, mas eu não. Aí eu fiquei intrigada, né? Falei, ele disse, se a senhora beber alguma, a senhora não beba, viu? A senhora bebe? Eu falei, não, a senhora não pode com álcool de jeito nenhum, porque rapidamente isso aí vira um câncer. Eu falei, tá. Eu já não bebia mesmo. E aí eu fui, já trabalhava na mediunidade, eu fui tendo resposta, eu digo, talvez por isso eu não goste. Aí um dia, num trabalho mediúnico, eu nunca conversei isso com ninguém, e aí um companheiro no trabalho mediúnico trouxe uma situação de que em uma outra encarnação eu caí pelo álcool. E vim com a restrição hepática para não cair de novo. A misericórdia do alto. E a mediunidade como tarefa para o bem, para o amor, para a caridade, agradecendo a espiritualidade por essa preservação e por ter, ó, os avisos do alto. Qual era o aviso? O cheiro da bebida já me incomodava. Se eu tomar um suco de ginipapo, eu durmo como se tivesse tomado um cálice de licor. Restrições que não me pedem de beber, não me pedem de fazer nada, mas que é sempre, ó, fica atenta, porque você já caiu por aí, você pode cair de novo. Agradeço a atenção de vocês e dizer que é sempre um prazer poder dividir um pouco do muito com que a gente tem que aprender diariamente nesse exercício maravilhoso do trabalho, que é o trabalho na mediunidade. Muito obrigada. Maravilha, coisa boa, muito conhecimento, é um compartilhamento de muitos conhecimentos. Mas antes de sairmos para o intervalo, tem uma pergunta interessante para você, Raimunda, que é sobre esgotamento físico. Tenho um trabalho que exige muito do meu físico e mental. Como devo proceder para não me afastar da mediúnica? É trabalho laboral? Isso. No dia a dia. Uma coisa não interfere na outra. O que eu preciso é
Eu tenho o fato de, por exemplo, se a gente for por uma questão dessa aí, um professor de educação física que lida muito com essa questão não poderia trabalhar na mediúnica. Um trabalhador de uma construção civil, uma coisa dessa que lida com muito peso, muita coisa, não poderia. O professor, meu primeiro exercício, né, minha primeira atividade profissional, que lida com muitas cabeças, com muita questão, no final do dia poderia estar esgotada que não poderia trabalhar. Tudo é a questão do equilíbrio. Quando fala de esgotamento físico, o meu trabalho que paga as minhas contas, eu não posso deixar de fazer, e os espíritos não me pedem isso, mas pedem equilíbrio. Então, se hoje é o dia da mediúnica, eu fiz o meu trabalho, cheguei um pouco antes, me equilibrei, me restabelecer. Daí porque a palestra assistindo, eu vou receber fluidos. Os espíritos vão me dar fluidos que vão me aparelhar para o que eu vou fazer depois. Mas se eu venho de uma rotina estressante, chego correndo, entro na sala mediúnica, é lógico que eu não vou produzir como eu produziria se eu me trabalhar antes. É isso aí. Para ninguém parar a sua atividade profissional porque os espíritos estão mandando. Não, não pode. Certo? Os espíritos não trabalham desse jeito, não. Pense, eu trabalhei muito tempo com um psiquiatra, né? Ele trabalhava na mediúnica com a gente, trabalhava com saúde mental, que, olhe, não é fácil. Você ouvir, ele trabalhava, os casos que ele trabalhava mais eram esquizofrenia paranoide, coisas dessa natureza. Entretanto, um trabalhador ótimo, porque ele chegava antes, ele fazia as preces, e antes dos atendimentos psiquiátricos dele na sala, ele também se instrumentalizava, ele fazia um evangelho antes de atender os pacientes. Principalmente no dia da mediúnica, ele fazia todo aquele trabalho, chegava, produzia, não tinha problema nenhum, porque ele podia estar com esgotamento mental por lidar com mentes doentes, e que mentes. Então, não é restritivo, não. É a questão do equilíbrio. Ok, muito bom. Maíse, uma pergunta. Tem uma pessoa em casa que tem diagnóstico de autismo, mas também uma mediunidade latente. De que maneira posso conciliar essa situação, uma vez que ela não quer cuidar da parte espiritual? É muito importante que haja uma divisão, uma separação. Existe o autismo, existe a sensibilidade espiritual. Vamos cuidar das duas coisas. Existem os profissionais que cuidam da criança, do adolescente autista, e existe o passe. Existe você levar esse autista a um dia em que ele vai doar alguma coisa para alguém. Existe o evangelho em casa, em que você vai convidá-lo para sentar e fazer uma prece por alguns minutos, lendo, escolha antes uma leitura que seja interessante para ele, que ele possa acompanhar. Então, divisão. Divaldo dizia que o autista está vindo para a Terra para nos ensinar uma nova forma de sentir e de pensar. Eu contava para as meninas com quem almocei que uma amiga minha, o neto, teve muito cedo, com menos de um ano, o diagnóstico de autista. Quando ele começou a falar, ele só falava inglês. Família humilde, que não tinha a mínima condição de ter aprendido inglês. E o menino só se comunicava, e até hoje se comunica, principalmente em inglês. O pai e a mãe que tiveram que ir atrás para entender o que ele estava dizendo. Então, haverá surpresas, porque existe o autista que tem uma grave dificuldade, geralmente ligado a um suicídio de outras vidas, e existe o autista que tem uma cabeça fantástica. Existem vários pensadores do mundo, cientistas, pessoas que trabalham na NASA que têm autismo. Então, isso mal começou a ser estudado. O problema é que tem muita gente autista. No nosso dia a dia, os nossos filhos, netos, vão conviver na escola com crianças autistas. E, pelo amor de Deus, que não haja nenhum preconceito.
Já chegam os preconceitos e as intolerâncias que o ser humano carrega e que são absurdas a essa altura da humanidade. Vamos receber todos da melhor forma possível, porque só compreendendo a gente acerta. Palavras de Maria Dolores através do Chico. Só com a compreensão acertamos, ainda que o desafio seja muito difícil. Ok. Raimunda, essa rapidinha para a gente já finalizar. O que fazer quando em uma sala mediúnica médiuns estão com um perfume muito ativo, causando até um desconforto nos demais? Olha, gente, antes eu queria só falar aqui rapidinho que teve uma pessoa que botou assim, o humor é importante, eu também acho. Aí botou assim, a pergunta que não quer calar. O médico que apostou que você havia feito a cirurgia mudou o nome, sabe que eu não sei, eu vou procurar saber. Mas essa questão do perfume, gente, tudo é questão de bom senso, né? Assim, é por isso que eu estou dizendo, olha, e um item que faltou aqui falar, que eu, no segundo momento, mas agora cabe aqui, na pergunta eu já coloco, é a questão, médium que não estuda, ele está na contramão da história, e essa é uma das dificuldades da mediunidade, né? E o bom senso, a capacidade de entender, como eu volto a falar, que está no livro dos médiuns, do laboratório do mundo invisível. É um grande laboratório, inclusive um centro cirúrgico. Salas mediúnicas, aparelhos são instalados. Por isso, desliga o celular. Cuidado com as conversas, a futilidade, as conversas desnecessárias. Concentração. Então, eu me encharco de perfume para quê? Para chamar a entidade perfumada? Ou eu estou de olho no companheiro, acho que me perfumando o companheiro vai deixar a esposa para ficar comigo. Porque também tem isso. Então, assim, eu preciso ter discernimento. Qual é a necessidade? Tem um pessoal que outro dia uma pessoa chegou na casa espírita toda pronta para a mediúnica e o colega disse assim, toda produzida na obsessão. Realmente. Porque assim, eu vou para a mediúnica toda brilhando. Não, porque os espíritos merecem. E se ofendeu, porque a pessoa, o cara brincalhão, esse todo produzido. Pronto, aí já gerou um problema, né? Então, assim, é questão de discernimento, gente. Eu estou indo para um trabalho onde o foco não sou eu, o foco são os espíritos. E mais, a gente tem a falsa ideia de que a gente está ajudando os espíritos. Nós é que estamos sendo ajudados. E eu lembro de Divaldo dizendo, uma vez que ele estava com o problema da angina, que ele estava, né? E aí ele disse que ele disse, é aquele momento que a gente fica com pena da gente. Aí, que ele, naquele negócio, foi para o médico, que o médico disse assim a ele, o senhor tem pouco tempo e o senhor está doente, vá para casa, não levante, não sei o quê. Era dia de mediúnica. Aí ele pegou e disse que foi para casa mortal, né, Divaldo. Aí que chegou assim, aí Joana de Ângeles apareceu para ele e falou, Divaldo, está chegando a hora do trabalho. Ô, minha irmã, a senhora está sempre comigo, não viu o que o médico me disse? Ela disse, o que foi que o médico lhe disse? Que eu estou morrendo, eu estou quase morrendo, não tenho condição de ir para a mediúnica. Ela disse, eu já estou morta há tanto tempo, estou trabalhando. Você ainda nem morreu e já está reclamando. Vou fechar a porta. Divaldo disse que correu, foi correndo trabalhar, sabe? Então, são essas coisas, minha gente. Pelo amor de Deus, eu preciso botar esse perfume para quê? Para chamar a atenção? Que carência da alma eu tenho? Porque a gente tem que fazer essa leitura também. Eu estou precisando ser observado. Eu boto perfume para chamar a atenção. Cuidado, tudo é equilíbrio, tudo é discernimento. A gente não precisa de nada disso. Agora, por favor, tomem banho por aí, claro, né? O recado está dado. Bem, vamos dar um intervalo de 20 minutinhos, fazer um lanche, lavar o rosto, beber uma água. Em 20 minutos voltamos com perguntas, respostas. Mais Raimunda, mais Maíse. Até mais.